Bom dia, queridos. Nós estamos nesse domingo comemorando a Páscoa de Jesus, a Páscoa de Cristo. E eu acho que eu não vou viver um outro momento tão difícil como esse aqui. Mas espero que não, né? Espero que nenhum de nós vá viver de uma maneira que traga tanta dificuldade como temos aqui e agora. Então, o mais importante para nós é entender o que é que significa este momento de trazer à tona um momento como esse. E Páscoa é um momento de santificação, um momento de encontrar as verdades envolvidas no Evangelho. Hoje é a ressurreição de Cristo, domingo. Então nós queremos trazer à tona o que significa a Páscoa de Jesus. A Páscoa, então, é uma celebração, é uma festa, é um momento de alegria de que o nosso Senhor não permaneceu na morte, mas ele ressuscitou e hoje vive. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu não quero começar falando sobre o flagelo de Cristo, os dias de agonia. Eu quero começar pelo final. Eu quero começar com o fim do justo, o vencedor nesse processo. Então abra comigo lá em Apocalipse capítulo 21. O Apocalipse vai trazer à tona o que é que vai acontecer como a resposta de Deus à fragilidade humana, ao pecado humano e a essa incapacidade do homem ser renovado por si próprio. O verso 1 de Apocalipse começa dizendo o seguinte: que o vencedor vai experimentar essa mudança drástica de vida e um renovo. O texto começa então dizendo o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então o vencedor ele vai se reencontrar com Cristo nesse novo céu e nessa nova terra. Este planeta corrompido não vai existir mais. Vai haver uma novidade para eles também, porque a própria Bíblia fala que a natureza geme por causa do pecado. Então, primeiro ponto para a gente entender que o vencedor, aquele que cumpriu tudo aquilo que foi estipulado pelo Evangelho, ele vai chegar nesse ponto de reconhecer um novo céu e uma nova terra. Segunda coisa é que o verso 3 traz uma nova postura para esse homem novo, para uma terra nova. Ele diz assim, João falando sobre isso: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enquanto nós olhamos para o céu, ansiando, esperando a volta de Cristo, naquele dia nós estaremos juntos. A festa vai ser no céu, pois ele nos aguarda. Então, como vencedores dessa maratona da vida,
nós estaremos com o Senhor para sempre. Em terceiro lugar, o verso 4, ele vai dizer uma coisa interessante que vai mudar e precisa mudar a nossa perspectiva. Ele diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Naquele momento não vai haver o choro ou a lágrima que foi derramada por uma vida que foi dura, difícil, complicada, cheia de altos e baixos, de emoções desenfreadas, de homens maus, de uma vida em alguns momentos turva, porque a gente não enxergava. Essa lágrima que derramamos, ela vai ser enxugada para a glória dele. Ele também vai falar aqui no verso 4 que não haverá mais morte. A gente vai envelhecendo e você sabe, e eu sei, que isso vai chegar em algum momento, que seja num processo natural, não é? Mas a morte vai chegar. Aquele dia, os vitoriosos, os vencedores poderão olhar aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, que confiaram no sangue do Cordeiro, que entregaram as suas vidas e foram renovados por Ele, poderão estar felizes, porque não vai haver mais morte. A morte não vai encontrar a gente mais, porque está nos prometido uma vida eterna com Deus. Isso deve trazer esse sabor especial de que, embora a vida vai arruinando a gente, vai incapacitando, vai trazendo sequelas, um dia isso não vai mais acontecer. Isso é especial. Um dia isso não vai mais acontecer. O texto também vai falar aqui que não haverá mais pranto, aquele choro desenfreado. Além das lágrimas terem sido enxugadas, não vai haver mais necessidade de pranto. Porque as coisas não vão descarrilar, como acontece hoje. A vida vai ser capaz de se renovar da maneira certa. E nós estaremos nesse processo, olhando para Deus. Não haverá mais lamento, não haverá mais luto pela morte dos queridos, também não haverá dor. Tudo que nós fazemos hoje é, por várias vezes, dolorido, né? Mesmo ficar em casa nesses dias tem dores. Se não é uma dor física, é uma dor moral, é uma dor emocional, e as incoerências dos nossos relacionamentos às vezes trazem dores piores até do que aquelas que poderiam existir numa situação como essa que nós estamos vivendo. O vencedor, então, ele vai encontrar a nova terra, um novo céu, vai viver com Deus sem lágrimas, as lágrimas serão enxugadas, sem morte, sem luto, sem pranto desenfreado e nem dor. Por quê? Porque tudo isso passou. Irmãos, a grande alegria de conhecer a Cristo e de se encontrar com Ele nesse momento de Páscoa é saber que tudo isso vai passar. Tudo vai passar. E nós vamos acordar renovados. Porque tudo se fez novo. No verso 5 ele fala que estava sentado sobre o trono, diz: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova
todas as coisas. Esse é o privilégio de estarmos nessa relação com Deus, com Cristo, entendendo que a Páscoa ela traz essa independência no sentido de que isso que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. Seremos ressuscitados, teremos corpos capazes de suportar a novidade de vida, corpos transformados, e para nossa alegria. Também ele vai dizer no verso 6, ele diz assim: disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Seremos saciados pela água da vida. Uma vida que não vai ter dor, não vai ter corrupção, não vai ter incapacidades, ela vai ser perfeita, assim como perfeito é o nosso Deus. Então, olhar para os presentes de Deus, olhar para o que nos espera, precisa trazer alento para a vida de hoje e para as nossas lutas diárias. Eu e você estamos dentro de um processo onde Deus está nos ajudando a aprender a tornar essa vida um pouco mais tranquila para vivermos e termos prazer nela. Porque a verdadeira salvação, a salvação completa, melhor dizendo, ela vai acontecer no céu. Porque no verso 7 ele vai falar aqui: aquele que vencer herdará estas coisas. Aquele que passar por todos esses processos, aquele que reconhecer o verdadeiro doador da vida, o criador da vida, aquele que for capaz de enxergar o Cristo transformador, aquele que for capaz de perceber e de enxergar através do Espírito Santo que o sangue de Jesus é que nos purifica dos pecados que nos impedem de enxergar e de andar com Deus. E ele termina no verso 7 dizendo: e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós somos filhos de Deus, a palavra já nos diz isso, mas essa filiação por completa, ela vai acontecer num corpo transformado e no verdadeiro local onde Deus nos espera. Somos cidadãos do céu, e eu preciso dessa capacidade de enxergar para poder experimentar aqui, agora, dessa expectativa que faz com que eu me torne um cidadão melhor, uma pessoa capaz realmente de servir ao Senhor aqui. Segunda coisa é que esse final começou a ser escrito no paraíso. Então, nós estamos olhando e acabamos de olhar para o final que começou no paraíso. E aí a gente vai voltar para Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, no verso 15. Quando Deus, então, promete para nós que já somos vitoriosos, a nossa história com Deus, o começo desse caminho que Deus nos dá, começa em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e a sua descendência. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A malignidade que prospera e que saiu da condição do inimigo de todos nós. Ele vai encontrar-se com aquele que vai feri-lo. E esse alguém é Cristo. E este começa sendo o seu plano de restauração.
porque ele iria nascer de mulher, ele ia nascer como um homem natural, para que ele pudesse cumprir o preço da nossa salvação. E Isaías, capítulo 9, ele vai trazer então os primeiros contatos que vão nos levar a entender o que é que Deus estava planejando. Como é que isso se faria? Como é que esse ser humano nascido de mulher, entre aspas, divino e ao mesmo tempo humano, de onde ele viria? Porque ele viria para nos remir dos nossos pecados. Isaías lança uma luz sobre essa proposta de Deus. A revelação de Deus para que o povo não ficasse, de certa maneira, sem a capacidade de enxergar o céu, o futuro, as bem-aventuranças. E o verso 6 ele fala assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Esse é o Deus que nós esperamos, que Isaías apontava e dava luz sobre ele. O verso 7 diz: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Deus que promete através de Adão e Eva, do primeiro casal, de que aquela situação que eles se colocaram de estar distante de Deus, perderam a condição de viver no paraíso, seria restaurada em algum momento. E agora Isaías traz de maneira mais clara que é uma promessa para todo aquele que crer. Por quê? Porque Jesus chega para trazer vida. E João capítulo 10, ele vai falar que Deus veio para que nós tivéssemos vida. Lá em João 10,10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer, é uma vida totalmente capacitada de que Deus vai trabalhar, que Deus vai fazer com que a nossa vida tenha sabor e tenha capacitações que Deus vai nos dando ao longo da vida. Desde que eu e você estejamos prontos e dispostos a receber, a perceber, a andar com Ele, a ser testemunhas vivas de um Deus vivo que nos orienta, que nos educa e nos consagra cada dia. O desafio para nós hoje, nesse domingo de Páscoa, é não esquecer disso, porque nós já sabemos o final. Já demos o epílogo aqui. Você pode ter certeza de que Deus te ama. Lá no verso 16 do capítulo 3 de João, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é constrangedor para nós. Eu sei que há muitos que rejeitam, há muitos que até aceitam, mas divergem daquela qualidade de vida que Deus quer que a gente viva, que se afasta do evangelho que é transformador e que transforma, que resistem à doação, ao privilégio de serem chamados filhos de Deus. Porque no verso 17 ele diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Porque se o mundo fosse julgado por Jesus naquele momento, todos estaríamos indo para o inferno.
aqueles que estavam lá naquele momento e todos que viriam depois dele. Mas o texto diz mais para que o mundo fosse salvo por ele. O Evangelho traz vida, renovação, vida em abundância. E eu preciso atingir esse modelo que traz a graça da certeza de que Deus me ama. E no verso 18 ele traz de novo, ele diz o seguinte: quem crê nele não é julgado, porque se fôssemos julgados seríamos culpados e estaríamos à mercê do diabo no fogo eterno. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Páscoa traz a memória, a nossa reflexão. Se você já conheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você não perca e não deixe que se esfrie essa consciência. E se você ainda não creu, se Deus ainda não te supre, se a água da vida ainda não é algo que você pode sonhar, é porque você não creu ainda. É porque você não entendeu que Jesus não veio para julgar o mundo, porque a maldade no mundo existe até hoje. Às vezes do seu lado. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar o mundo. O nosso Salvador chegou. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais. A proposta do evangelho não é uma salvação de levantar a mão. Não é uma salvação que vai contemplar suas orações mais tórridas ou mais longas, mas é a perseverança da vida de Deus em nós. O verso 2 aqui de 1 Coríntios capítulo 15, ele fala: pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como vô-lo anunciei. Se nós estamos realmente entendendo que esse evangelho não é o ticket da viagem apenas que se guardou no bolso e quando for exigido você entrega. E ele termina aqui o verso 2 dizendo assim: se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. A morte de Cristo, o martírio de Cristo, a humilhação que ele sofre na cruz, foi por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Ele passa por toda aquela dificuldade, pelo todo o sofrimento, toda a humilhação, porque ele te ama, porque ele me ama, porque ele ama a humanidade. Aqui no verso 4 diz assim: que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras vão falar desse evento maravilhoso. E como é que isso se torna verídico e real? O verso 5 diz assim: que apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. A lei romana, ela previa 2 ou 3 para credibilizar qualquer coisa. Foram mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte naquele momento que Paulo escreve, mas alguns já dormiram. Alguns já dormiram.
Você percebe a importância dessa relação com Deus? Desse privilégio de achar a graça de Deus e que Ele nos encontre de uma maneira oportuna? E que possa, então, renovar em mim, renovar em você essa novidade de vida. O verso 21 de capítulo 15, ele vai falar o seguinte: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem nos levou à morte foi Adão e o seu pecado de desobediência, de incredulidade. Mas pela condição que Adão nos carrega para a morte, Jesus então ele nos resgata para a vida. Ele está no meio de nós, ele está conosco. Ele vai fazer a vontade dele na nossa vida. Atos 16, ele vai falar o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Creia e você será salvo. Creia que a graça de Deus te contempla. Não é privilégio de alguns. Não é porque uns têm mais nobreza. E não é isso. É todo aquele que nele crê. A salvação é para o cristão, é o crédulo, o crente. Aquele que está disposto a mudar de vida, porque Deus transforma a nossa vida em algo que é bom para a humanidade e que mostra a realidade de um Deus que é transformador. Nós não estamos esperando a morte chegar. Não estamos esperando chegar no céu e perguntar para Deus: e aí, Deus, o senhor achou que foi bom ou não? Nós precisamos dessa dimensão de uma vida que atende à vontade de Deus. E Jesus não deixou nada encoberto. Nada. Ele vai trazendo a verdade para nós e vai nos municiando com as capacidades divinas para que a gente vai tendo um pedacinho do céu aqui na terra. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E nessa Páscoa, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, é o momento de que essa revelação se aproxime mais da sua vida e da sua casa. E eu nem vou falar para você que você vai fazer uma bacalhoada amanhã, que eu acho que poucos farão. Eu também não vou falar que você está aí recheado de ovinhos de chocolate, que é possível que você não esteja. Mas eu quero te dizer que talvez neste momento a única coisa que nós precisamos de verdade é enxergar Deus, é enxergar Jesus. A cruz, querido, está vazia. Aquele que morreu, ressuscitou e hoje está vivo. Jesus, morto e ressurreto, ele sim é a nossa Páscoa, libertação, passagem, mudança. E ele faz uma última promessa antes de subir aos céus. Ele vai falar conosco, ele vai nos capacitar, ele vai trazer a graça dele para nós de uma maneira que nós vamos entender. Lá em Mateus 28, no verso 20, ele diz uma coisa que é fantástica. Ele está dando os últimos recados aqui. Ele vai falar a partir do verso 18 assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que
que vos tenho ordenado, e eis, preste atenção, que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é tão pessoal, é tão importante que você entenda isso. É tão importante que nós possamos guardar neste momento o propósito de Deus para a Páscoa. Você não é judeu, eu também não sou. A Páscoa judaica tinha uma outra proposta, embora figuradamente poderíamos até aplicar. Mas a Páscoa de Jesus nada mais é do que a certeza de que o céu te espera. A Páscoa de Jesus é saber que o Cordeiro imolado ressuscitou. A Páscoa de Jesus é entender que a fé é salvadora. A Páscoa de Jesus é entender que o Evangelho precisa ser transformador. Ele vai te encontrar e precisa te resgatar. É importante que nós estejamos capazes de entender. E eu quero terminar lendo Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 20. Porque essa figura é para você ficar com ela na sua mente, no seu coração. Definitivamente. Ele diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Até sujeitar a si todas as coisas. E eu quero terminar nosso tempo hoje lendo o último texto para você. Em Filipenses capítulo 4, verso 1 diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor. Querido, hoje é domingo de Páscoa. E eu quero te encorajar a passar essa pregação para outras pessoas, talvez, que precisam ouvir. E eu normalmente diria para você, pregue isso no seu almoço. Pregue isso para a sua família, seus vizinhos. Mas eu sei que hoje é diferente. Então, eu quero te encorajar, pregue isso para você mesmo. Sabe por quê? Porque se você não está feliz com o que você anda falando, o problema é o que você está ouvindo. Se você não está feliz com o que você está ouvindo, então para de gritar, porque está afetando o teu projeto de vida. E querida, eu quero repetir. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor. E eu sei que é especial para todos nós esse momento de Páscoa. E eu quero te encorajar, meu querido, minha querida, a permanecer firme no Senhor, porque eu sei que o Senhor te ama, eu sei que Ele te guarda, e eu sei que Ele ouve a sua voz, porque você ora, e um momento como esse, mais do que em qualquer outro momento, eu tenho certeza disso. Mas que a nossa vida, cada dia mais, possa ser mais parecida, mais próxima daquele que nos salvou para Ele. Bom domingo, e que Jesus seja
a nossa Páscoa. Deus te abençoe.